se elaborar e se preparar cada vez mais. Pois é, temos um cenário bem animador. E para o senhor, professor João Leles, como o senhor analisa também esta previsão de vários concursos ainda este ano? Bom, são muitos cargos previstos em diversos segmentos e eu sempre gosto de pontuar com os meus alunos que é muito importante que eles não se percam diante de tantas oportunidades, escolhendo uma área específica de preparação. Por exemplo, a área administrativa, ela está muito forte agora, tanto nesse ano quanto no ano que vem. Isso nos poderes executivo, no legislativo e também no judiciário e órgãos autônomos. Então, aquele que começar uma preparação estudando um grupo de disciplinas que seja em comum para vários cargos, ele sem dúvida vai ter uma vantagem na hora de realizar o certame. E dentro dessa previsão, a área do senhor entra também em quais situações, em quais cargos? Geralmente, esses cargos administrativos têm a disciplina de orçamento público, administração financeira e orçamentária, como o concurso do MPU, que teve uma comissão formada hoje, sim, inclusive, concursos de tribunais para a área administrativa, o próprio Poder Executivo elencou alguns cargos também na área administrativa, a Polícia Civil do Distrito Federal, que foi mencionada agora há pouco pelo colega, também muito provavelmente vai ter a disciplina de administração financeira e orçamentária. Enfim, são muitas oportunidades e todas elas têm um nicho comum de disciplinas que o aluno não precisa, o candidato não precisa se restringir a apenas um cargo, mas a mais de um que seja dentro do mesmo contexto, né? E nesse contexto de várias disciplinas fundamentais, temos a língua portuguesa, né, professora? Como a senhora vem analisando também essa expectativa de várias vagas que serão abertas? Verdade. No caso da língua portuguesa, ela aparece em todos os certames, né? Em todos. E a nossa orientação é sempre começar a se preparar com antecedência. Nós sabemos que existem alguns alunos que preferem se preparar depois que é escolhida a banca, depois que é publicado o edital, e língua portuguesa é um dos conteúdos em que ele precisa estudar com muita antecedência. Eu ministro aula de redação, que hoje tem sido absolutamente decisiva nos certames. E o que eles fazem? Eles acham que vão se preparar faltando 15 dias para a prova. Eu só vou treinar a redação faltando 15 dias, eu me preparo para as outras e me viro. Não se vira, não se vira. Hoje, concurso, você precisa, primeiro, conhecer bem a banca realmente, mas antes disso você já vai se preparando, elaborando redações, e depois que você conhece a banca, você passa a se dedicar àquela banca. Porque hoje, língua portuguesa, você não estuda mais de forma aleatória. Eu estudo língua portuguesa para concursos. Não. Você precisa estudar para aquela banca, porque as bancas têm formas diferentes de cobrar. Redação, português, gramática, tudo. Então, é necessário que ele se prepare com antecedência. Nós temos alunos agora que estão muito focados nos concursos que vem MPU, o TSE unificado, que está empolgando os nossos alunos, e eu sempre falo, são concursos em que você precisa estudar, se preparar com muita antecedência mesmo. Pois não, você ia falar alguma coisa, algum complemento ainda sobre a língua portuguesa? A Vânia já está falando sobre o estudo com antecedência, né? E a gente já vai daqui a pouco entrar num assunto que é como estudar, né? Exato. Porque muitas pessoas pensam que estudar é bom. A gente tem aquele aluno, e eu conheço vários, que gostam do ensino no presencial, né? Ele vai lá porque ele se compromete a estar lá pela manhã ou no período noturno, mas é importante a gente saber como estudar, né? E aí, Exatamente. E dentro da língua portuguesa, professora, daqui a pouco a gente entra nesse assunto também, temos o básico, né? Como estudar a língua portuguesa, porque, olha, confesso, fazer uma análise sintática para mim é muito difícil. Objeto direto, verbo transitivo direto, professora. Isso é fundamental nos concursos de hoje? Na verdade, as bancas vêm mudando muito a forma de cobrar a língua portuguesa, bastante. Por exemplo, antigamente o que se cobrava, gramática normativa. Hoje cobra-se mais a interpretação de texto, muito mais, gramática aplicada, que é algo que o brasileiro ainda não conhece direito, tem muita questão de linguística. Então, a melhor forma de ele estudar a língua portuguesa para os concursos hoje é, quando ele já sabe qual vai ser a banca, baixando provas e fazendo exercícios, para ele saber exatamente que conteúdos, porque língua portuguesa é algo muito vago. Você mencionou aí a análise sintática. Eu sempre brinco com os meus alunos nas aulas que como eu dou interpretação de texto, eu trabalho muito com gramática aplicada.
e também com semântica, linguística. Então, sempre que eu falo para eles de significados, de linguística, eles já estão fazendo análise sintática. Eu falo, mas as bancas quase não cobram mais análise sintática. Não é? Até porque as bancas, elas entendem que os próprios candidatos têm uma dificuldade, observe, morfologia. A gente quer aprender a fazer análise sintática sem conhecer a morfologia. Então, o que o examinador prefere? Explorar as nossas fraquezas. Aí ele prefere cobrar morfologia. E o aluno normalmente não sabe, porque ele está muito focado em estudar análise sintática. E hoje as bancas cobram língua portuguesa de uma forma tão diferente, é impressionante. E ainda tem um detalhe, as bancas de Brasília e as bancas do restante do país, né? Pois não, professor. O português é uma matéria que eu confesso que é o meu calcanhar de Aquiles ali, né? Mas eu creio que com estratégia, a professora Vânia e os outros professores aí, eles têm como direcionar a gente com a estratégia certa para poder gabaritar a prova. É possível. E já que o senhor falou sobre como estudar, né? Os alunos devem perguntar, professor, mas como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou estudar? Qual o conselho inicial? Bom, o estudo hoje, ele tem um tripé básico para concursos públicos, né? O primeiro tripé do estudo é realmente o estudo. E aí tem dentro desse estudo, tem um desdobramento, tem várias técnicas para poder se memorizar o conteúdo, né? A gente tem um estudo através da técnica de Pomodoro, que é uma técnica muito usada pelos concurseiros, aonde faz o estudo de 50 minutos, você pode elencar de 4, 6 matérias, 2 matérias. Por que tantas matérias? Porque no dia da prova você vai ter 16 matérias. Então, não é mais o ideal estudar uma matéria só por dia. Existem, óbvio, que exceções onde alunos estudam uma matéria só por dia. Mas na técnica do Pomodoro, você elenca ali 4 matérias e você vai estudar 50 minutos, vai fazer uma pausa de 10 minutos, um descanso, para poder oxigenar ali a mente, depois volta a estudar com uma outra matéria. Nesse primeiro tripé, que é o estudo, você tem as técnicas, e você pode estudar através de mapas mentais, resumos, muito importante o resumo, os flashcards. O que é um flashcard? É uma pergunta e resposta. Você vai fazendo perguntas e respostas da matéria e vai deixando isso ali elencado ali em papéis como se fossem pequenos resumos, né? E o segundo tripé do concurso público é realmente, como a professora Vânia falou, resolver questões. Hoje, para passar em concurso público, não se passa mais sem resolver questões. E aí é importante saber a banca que vai fazer a prova que você tanto almeja, que aí você vai pegar essas questões e você vai fazê-las. O que acontece? Se repetem as questões em concurso público. Imagine que você é um examinador e você está ali sempre fazendo questões. Tem horas que não tem mais de onde tirar questões, então as questões acabam se repetindo. Então é importante o aluno, nesse segundo tripé, que é o tripé da resolução de questões. E o último tripé, dos 3 mais importantes, é a questão da revisão. Muitos pecam nesse terceiro tripé. É importante revisar. Como revisar? Existe uma técnica básica, que o que eu estudei hoje, eu vou pegar o meu resumo e daqui 7 dias eu vou ler. E uma revisão não pode demorar 50 minutos. Uma revisão é 10 minutos, é 20 minutos. Então, a técnica do dia estudado, 7 dias eu vou fazer uma revisão, depois 15 dias uma revisão, depois 30 dias, 60, 90. É uma das técnicas, tem várias técnicas aí no mercado. Essas técnicas, inclusive, eu utilizo para poder preparar, às vezes, uma matéria, uma coisa nova. Eu utilizo fazendo isso aí e realmente ela comigo dá certo, com muitos alunos dá certo. Então, só repetindo, o tripé básico é o primeiro, o estudo, e aí você usa algumas técnicas como um resumo. O segundo, resolução de questões. E o terceiro, tripé e último, revisão. Essa aí não pode deixar de acontecer, revisão. Beleza? E depois que fez isso aí, repete o ciclo. Pega a matéria toda e vai fazendo tudo novamente. Professor João Leles, que o senhor acrescenta aí nessas técnicas de Acrescento alguns detalhes, concordo, né, com o que o colega falou, mas eu gosto também de pensar sobre aqueles candidatos que não dispõem de tempo suficiente para fazer um estudo mais massivo. Porque muitos trabalham, muitos têm outras atribuições, têm que cuidar da família, enfim. Então, por exemplo, no caso do resumo, o resumo é reconhecidamente uma excelente ferramenta para memorização. Mas nem sempre o resumo ele deve ser utilizado quando se tem muito conteúdo a estudar e pouco tempo de estudo. O resumo, fazer o resumo ou ler o resumo pronto de alguém? Ah, não, fazer o resumo, né? Porque muitos materiais já vêm com um resumo pronto para você fazer uma revisão do conteúdo estudado, mas eu digo elaborar o próprio resumo.
Então, o que acontece? Eu acho que as habilidades, elas são aperfeiçoadas. Então, por exemplo, para aquele que não dispõe de tempo e quer fazer um estudo um pouco mais rápido, porque isso às vezes é necessário, em razão da quantidade de conteúdo, ele pode fazer uma leitura atenta e usar destaques, grifos, escrever no próprio material, seja de forma física ou de forma digital. E aí o que acontece? A revisão também, que é um ponto muito importante, seria a releitura desses grifos e dessas marcações, porque isso potencializa um pouco o estudo. E sobre essa revisão, um ponto também que eu acho fundamental é que essa revisão ela deve ser feita refazendo as mesmas questões que o candidato já fez, porque o que acontece? Ele vai lá, ele faz questões comentadas, que é o ideal, aí ele acompanha essas questões, seja em sala de aula, em um cursinho, ou seja por um material próprio, e aí ele tem aquela sensação de aprendizado durante o estudo, mas aí, por exemplo, passa-se 5, 6 dias, ele não refaz essas questões, achando que tem que buscar questões novas sobre o mesmo assunto. Mas a questão também deve ser estudada e também deve ser revisada. Então, se ele vai lá e refaz essas questões, ele vai perceber que ele vai errar algumas que ele já fez antes. Que é justamente o que aconteceria durante a realização do certame, mas que ele minimiza esses erros se ele ficar refazendo as questões, porque as palavras-chave dessas questões vão ficar internalizadas na mente dele, ele consegue identificar o erro com mais facilidade na hora da prova. Então, revisando mais uma vez o que eu estava dizendo, retomando, o resumo é uma excelente ferramenta, mas se a pessoa quer um estudo mais célere, ela pode fazer isso por meio de uma leitura, muitos destaques e a releitura desses destaques. E a revisão não é só uma revisão de reler resumos prontos ou reler os destaques, mas sim de refazer as mesmas questões sobre o mesmo conteúdo, para que ele memorize e estude também exatamente qual o padrão de cobrança de uma banca específica de uma determinada prova. E essa técnica Pomodoro, o senhor já utilizou também, de estudar 50 minutos? Já utilizei também. Eu acho que ela é válida, mas eu acho que também ela depende de qual é a rotina e qual é a realidade de cada aluno. Para alunos que têm um pouco mais de tempo de estudo, o Pomodoro pode ser uma ferramenta interessante. Mas eu conheço muitos candidatos que só dispõem de 2 horas a 3 horas por dia de estudo. E aí ele não consegue evoluir ao mesmo tempo, acaba se perdendo. Então, nesse caso, aí eu acho que teria que ser um Pomodoro adaptado. Pegar no máximo 2 disciplinas ou uma disciplina por dia e estuda de segunda a sexta, faz revisão sábado e domingo e assim ele vai tentando evoluir. Ou estuda um grupo de disciplinas que são padrão, por exemplo, área administrativa. Cargo de área administrativa e até outros, mas a área administrativa sobretudo. Constitucional, administrativo, português, administração financeira e orçamentária e administração pública é padrão de cobrança. Ele pode pegar um combo de disciplinas que, sem dúvida, vão cair numa área de interesse, estudar primeiro todas essas disciplinas com aprofundamento e refazendo as questões e muita revisão. E aí sim, depois ele monta um esquema de revisão dessa disciplina todo fim de semana e vai incluindo disciplinas novas para ele conseguir potencializar o estudo. Também é uma ferramenta interessante. Professora, técnicas de estudo, qual que a senhora costuma passar para os seus alunos, professora Vânia? No meu caso, português realmente é uma matéria sui generis, né? Redação, por exemplo. Eu adoto o resumo com eles, por quê? Para que eles consigam fazer o resumo dos principais assuntos da atualidade, que são os mais cobrados nas provas de redação, para eles já irem introjetando aquele conhecimento para usar lá na frente, né? Já em relação ao estudo da interpretação de texto, eu sempre faço a eles... eu sempre aconselho a eles baixarem questões de prova e começarem... Eu brinco que passar a pensar como o examinador pensa. Como é que você passa a pensar como aquele examinador pensa? Fazendo exercícios com frequência. Uma das coisas que o João disse, muito interessantes. Às vezes você até repetir questões que você já fez, porque é amadurecimento. Ele vai assistindo às aulas, às vezes exercícios que eles fizeram comigo na primeira aula, quando eles vão fazer na última, eles já falam, professora, agora eu tenho perfeita noção de por que eu estava errando essas coisas. Porque ele vai cotejando aquilo que ele fazia antes, que era errado, e ele... Exercício. A minha aula ela é sempre teoria e exercício. Teoria e exercício. Porque interpretação de texto é algo que brasileiros, nós não fomos treinados para fazer. O nosso estudo de língua portuguesa, infelizmente, ele privilegiou a memorização da gramática normativa. Então, quando eles entram na minha aula de interpretação de texto, que eles começam a entender um universo totalmente diferente,
eu falo para eles, exercício, para que vocês comecem a ter mais naturalidade com as provas, é exercitando só, né? E isso eles têm que fazer toda semana, que é como eu te disse, não se estuda a língua portuguesa em cima da hora. Isso é algo que você começa a estudar, às vezes, em casa mesmo, depois você faz um curso presencial, depois pode ir para o online, mas ele precisa começar a exercitar muito antes. E é como eu disse, as provas de língua portuguesa hoje, elas são muito diferentes daquilo que era antigamente. E as bancas vão evoluindo cada vez mais. Hoje se cobra muita linguística em prova, e linguística é um fenômeno muito recente no Brasil. Então, muitos alunos nem conhecem. Exercício. A senhora falou também sobre morfologia. Sim. Explique para o nosso ouvinte o que é a morfologia das palavras, né? Então, estudar o processo de formação das palavras, as classes gramaticais. Nós temos hoje uma banca que tem aplicado a maioria dos concursos, que é a FGV. A FGV, ela acabou tomando o lugar do SEBRASP, porque antigamente era o CESP, né, que fazia a maioria dos concursos. O CESP se transformou em SEBRASP, não tem feito. Agora que ele está voltando, né, a fazer concurso. Então, a FGV é uma banca completamente diferente das outras. Primeiro, ela não cobra gramática normativa, ela cobra muita interpretação de texto, ela cobra análise do discurso e lógica da argumentação. E cobra processo de formação de palavras. Por exemplo, significados de radicais e prefixos gregos e latinos. A gente quase não estuda isso mais, porque o nosso estudo está muito focado na análise sintática. O que são esses significados, professora? Explica para a gente já. Então, a banca, ela costuma cobrar, por exemplo, qual é o significado da... vou pegar duas figuras de linguagem que a FGV ainda cobra. Anfibologia e ambiguidade. Então, você tem a ambiguidade, que é uma palavra oriunda do latim, e você tem a anfibologia, que é oriunda do grego. Então, ele precisa entender, é a mesma figura de linguagem, só que ela tem origens diferentes, tem nomes, nomenclaturas diferentes. E a banca cobra isso nas provas. É preciso que eu saiba o significado de ambi, é preciso que eu saiba o significado de anfi. Não é? E, como eu te disse, não se ensina isso nas escolas tradicionais. São sinônimos, professora? São sinônimos. São sinônimos. Só que, claro, uns têm origem no grego e outros no latim. Não é? Por exemplo, paradoxo. Paradoxo é uma figura de linguagem e você tem também o oxímoro. E o aluno ele fica muito perdido com isso, porque ele fala, professor, mas eu não estudei isso na escola. Por isso, você precisa fazer exercícios, começar a entender quais são os conteúdos da língua portuguesa mais cobrados, para que você volte à gramática e estude. Quase não se cobra análise sintática. Por exemplo, nós aprendemos análise sintática memorizando nomenclaturas. Não se cobra nomenclaturas mais. Não é? A banca ela é muito pragmática, ela cobra o fenômeno que está acontecendo ali na língua, e não necessariamente os nomes das orações. Então, é uma forma diferente da língua portuguesa, que infelizmente não nos foi ensinada no ensino regular. Professor Michael, temos essa questão toda que envolve o português, mas temos essas disciplinas, né? Como o senhor, direito penal militar, processo penal militar, legislação especial extravagante. Quem não conhece pergunta, mas o que é isso, professor? Legislação especial extravagante. Bom, só antes de responder essa pergunta, só fazer um comentário aqui dentro do que a professora Vânia colocou, né? Como ela colocou, estudar para português é necessário fazer questões. Muitos estão usando o método reverso. O que é o método reverso? Eu já começar estudando fazendo questões. Como a professora colocou, eu só posso começar a estudar fazendo questões se eu sei a matéria. Se eu não sei a matéria, primeiro eu tenho que estudar a matéria, logo depois eu pego questões. Então, o estudo reverso, ele é importante para aquele que já domina o assunto. Daí ele já começa com questões. Deve pensar, eu vou errando, vou corrigindo, vou errando, vou corrigindo, para entrar na minha cabeça. Será que eles pensam assim? Tem pessoas que são exceções, né?
imagina, estudar para concurso público hoje, dentro de uma mentoria, dentro de alguém que vai seguir alguma coisa, é como qualquer outra profissão. Você vai no nutricionista e ele vai te passar uma dieta. Você vai ficar muito chateado se você tiver a mesma dieta que eu tenho aqui, a mesma dieta da Vânia e do João aqui, que está aqui na sala conosco, os professores. Eu preciso de uma dieta específica para mim. Então eu tenho que saber o que eu sou bom em português já? Sim, então agora eu já posso começar a estudar pelas questões. E aí sim eu vou começar a sedimentar o meu conhecimento, né? Agora, respondendo a pergunta sobre legislação penal especial extravagante, né? Ela é uma matéria dentro do penal e dentro do processo penal. São várias legislações que a gente tem e que, por vez ou outra, costuma cair algumas questões. Tem sido muito em voga o tema Maria da Penha, que é uma legislação que, apesar de ter só um crime nessa lei, é considerada uma legislação da legislação penal extravagante da área, da seara do penal e processo penal. Quase toda a prova tem caído uma questão da Lei Maria da Penha, como também tem caído questões de abuso de autoridade, da lei de tortura e outras legislações, como a lei dos crimes hediondos, e a gente tem aí uma vasta quantidade de legislações. É importante, para estudar essas legislações, se o aluno já tem um conhecimento básico, sabe dominar um pouco do português, dos conceitos de cada palavra, é importante ele começar a leitura da lei seca. Né? Porque ali ele encontra na lei palavras diferentes, é o juridiquês, né, professor? Exatamente. Se ele tiver a habilidade de estudar por lei seca, dentro desse tripé básico que a gente comentou aqui, que é o estudo, depois vem a parte da resolução de questões e a revisão, dentro desse estudo é importante ele entrar nessa seara leitura da lei seca. Né? Ele tem que reservar um tempo para leitura da lei seca. Eu tenho um tema polêmico, se eu me permitir colocar aqui. Pois não. Bom, muitos hoje têm estudado usando, às vezes, alguns medicamentos. E sempre quando me perguntam, eu logo falo, jamais faça isso. Né? Então, usar Ritalina, outros medicamentos para favorecer a concentração, dar mais horas de estudo, isso é muito perigoso. Eu tenho vários alunos que depois me confessaram que estavam fazendo o uso de medicamento Ritalina, que passaram agora na prova da PMDF, que agora estão no processo de desmame desse medicamento. Eu falei, rapaz, mas como que você conseguiu comprar um medicamento desse? Não, eu fui até o médico, falei que estava com déficit de atenção e ele me prescreveu a Ritalina e eu comprei. Agora, imagina, a pessoa realmente não tem um TDAH, não tem alguma situação que tem que usar um medicamento e a pessoa, para potencializar o estudo, tem feito, às vezes, o uso de medicamentos. Então, é muito perigoso isso, né? E tem vários outros medicamentos que as pessoas têm feito uso aí para potencializar horas de estudo. Então, tem que tomar muito cuidado. Professor, algo a acrescentar sobre esses medicamentos ou podemos falar sobre as suas disciplinas? Já podemos falar sobre as disciplinas porque eu concordo totalmente com o que o professor Michael falou, né? Medicamentos sem prescrição médica real e sem uma análise acurada. Mas já aconteceu também de alunos confessarem para o senhor que fazem uso desse tipo de medicamento? Já, sempre, né? E a gente, professora também? Eles comentam, às vezes, na sala que eles trocam entre si. Por exemplo, às vezes acaba o estoque de um, ele empresta para o outro. Eu digo, gente, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Eles emprestam um medicamento. O meu acabou, você me empresta, depois eu... É bom ter um médico aqui junto com a gente para colaborar nesse debate, né? Mas muito há uma perigoso. Característica engraçada também, assim, não só no mundo dos concursos, mas em várias outras esferas, que é a questão do imediatismo. O imediatismo leva a pessoa a praticar algo que, na verdade, não deveria fazer, ou que pode ser prejudicial. Então, assim como fazer uma dieta, estudar para um concurso, ou atingir qualquer finalidade que seja relevante, é necessário tempo, é necessário esforço, é necessário uma caminhada que a pessoa vai se aperfeiçoando tempo a tempo. Então, assim, se fosse tão simples assim, de a pessoa tomar uma medicação e conseguir atingir um objetivo, muitos outros já teriam conseguido. Então, essas fórmulas mágicas, elas não existem. Professor, vamos falar agora um pouco das disciplinas do senhor, né? Administração financeira e orçamentária, dentro desse cenário de concursos que estão vindo aí, quais deles, assim, que desperta mais a atenção dos alunos que o procuram para tratar dessas disciplinas? Muito provavelmente o TSE, a área administrativa, deve ter administração financeira e orçamentária, o MPU também, os tribunais em geral, que têm áreas administrativas, seja para técnico ou analista, cargos do Distrito Federal também, que seja relacionado à área MEI. Quais cargos devem sair aqui do DF?
Bom, agora do DF, Tribunal de Contas do DF, deve sair para analista e auditor. Já definiram a banca. Já definiram a banca, que vai ser Sebrasp. Polícia Civil, área administrativa, também provavelmente vai ter administração financeira e orçamentária. Bom, e quando surge alguma secretaria de área administrativa, como saiu também a Secretaria de Saúde para analista de gestão, ele foi suspenso por enquanto, mas eu acredito que em pouco tempo ele deve ser retomado. Também tem essa disciplina, então... E acontece alguns casos, assim, pouco esperados. Por exemplo, o último concurso do Conselho Nacional do Ministério Público caiu a administração financeira e orçamentária para todos os cargos, inclusive a área jurídica. Então, é uma disciplina que tem sido cobrada com maior frequência nos cargos. Por quê? Porque ela trata de maneira simples, objetiva, do gerenciamento dos recursos do Estado. Então, veja bem, por mais dinheiro que o Estado arrecade, isso eu digo União, entes federativos, ele precisa de uma lei autorizativa para usar bem esse dinheiro. E uma lei que especifique qual é a finalidade do uso, para que toda a sociedade acompanhe. E isso tem que passar por um rito muito específico e definido legalmente. O Poder Executivo compõe, o Legislativo tem que aprovar e, posteriormente, tem a sanção do Poder Executivo. Há possibilidades de alteração. Então, o que se estuda em administração financeira e orçamentária? Qual o rito de preparação de todo um planejamento de recursos públicos para o Estado de médio e de curto prazo? Então, não só perante a lei orçamentária anual ou orçamento público, como é chamada, que materializa isso, mas de legislações prévias e regras, inclusive constitucionais, sobre o bom uso e sobre a metodologia que deve ser adotada com os recursos públicos. E isso inclui o rito, inclui o que significa cada legislação, qual é o passo a passo para se elaborar, como que ocorre a execução dessas normas, como que ocorre a alteração. E isso passa necessariamente por um viés político. Quando eu digo um viés político, independentemente de um lado ou de outro, eu digo um viés político no sentido de que o orçamento, ele materializa a gestão atual, ele materializa o interesse dos governantes. Para quais áreas serão priorizadas? Então, por exemplo, um tema extremamente debatido, que foi aprovado na Câmara, seguiu para o Senado, vai voltar para a Câmara para uma outra análise, é o novo regime fiscal, que eles chamam de novo marco fiscal. Ou arcabouço também. Ou arcabouço fiscal, exatamente. O que acontece? Isso daí, na verdade, é um estudo para saber o que o orçamento público pode conter como despesa. Ele pode aumentar a despesa até que nível? Qual é o critério que ele vai utilizar para fazer uma expansão ou adotar uma política fiscal expansiva? Então, por exemplo, é um interesse de uma gestão atual aumentar os gastos ou reduzir os gastos. E isso interfere exatamente sobre as legislações que regulamentam o assunto. E falando em Sebrasp, que a Vânia também conhece muito bem, e FGV, que adora uma novidade, isso é um prato cheio para a prova, porque um ponto que a gente estava falando sobre método de estudo e não chegamos a comentar, mas é que o candidato ele tem que estar muito atento a todas as mudanças legislativas, jurisprudências, alterações no Congresso Nacional. Por exemplo, para quem vai estudar licitações, tem sido cobrado uma quantidade absurda de questões da nova lei de licitações, está vigente as duas por enquanto, mas eles já cobram já a nova legislação. Então, assim, é um estudo que é muito importante, não só de um padrão já existente, mas das atualizações normativas também. Mas tem aquela questão também, se o arcabouço, por exemplo, for aprovado agora, não tem como já imediatamente cair isso num edital, né? Não, nos editais posteriores, né? Mas, por exemplo, o arcabouço, ele está previsto, eu gosto de chamar de marco, o novo marco fiscal, ele está previsto para ser aprovado pela emenda constitucional número 126 de 2022, eles estabeleceram um prazo de até 31 de agosto para aprovar. Agora, o que se discute, o que é dito nos bastidores, é que muito provavelmente até o dia 15 a 20, agora de julho, já vai ter a aprovação do novo marco fiscal, por meio da lei complementar, do projeto de lei complementar que está tramitando. Então, por exemplo, se a gente for pegar o concurso do TSE, com previsão de se lançar em agosto, é a previsão inicial. Se já tiver sido aprovada essa lei complementar, já pode ser cobrado. O MPU, sem dúvida, vai ser depois dessa aprovação. Os editais publicados Os editais, após a aprovação, né, já então, como a gente está falando de uma expectativa para 2023 e 2024 e colocando, nesse ponto específico, uma aprovação prevista para o mês que vem, ou no mais tardar início de agosto, então é muito provável que ele seja cobrado nos próximos editais, que vai ser a grande maioria, né, a se lançar. Professora Vânia, pois não, só quer falar alguma coisa? Complementando, tem até um exemplo, né, na prova agora recente da PMDF, teve uma alteração recente na lei de abuso de autoridade sobre a violência institucional,
e caiu na prova, né? Então a gente debateu isso muito em sala, que olha, deve cair porque foi uma alteração recente. E estava lá na prova, que não foi a banca do Sebrasp, né, nem FGV, mas a outra OCP. banca, né, que é a OCP, e cobrou também a alteração. E caiu porque essa alteração foi em 2022 e o edital saiu em 2023. E acaba caindo mesmo. Os examinadores são muito atualizados, né? Eu queria só fazer um complemento aqui, vendo os dois Por favor. falarem. É interessante ver como a matéria deles repercute também na minha, né, de redação. Eu estou vendo o professor João falando aqui sobre o marco fiscal e o que acontece muitas vezes. O aluno ele se dedica a estudar esse conteúdo pensando na prova objetiva. Quando ele está assistindo a aula de vocês, ele está ali na condição de passivo, porque você vai falando, e a impressão que ele tem é, nossa, eu entendi tudo isso. Aí ele chega para a aula de redação. Você mencionou Maria da Penha. Maria da Penha é um dos temas que... Violência contra a mulher. Lei Maria da Penha, dos temas mais cobrados em prova. Aí o que acontece? É quando ele se confronta com aquele estudo, em que ele ficou ali na sala ouvindo o professor falar, ele tem a impressão de que ele entendeu tudo, e aí ele vem para a minha aula, ele precisa escrever sobre aquilo, e ele começa a olhar para mim e fala assim, professora, eu não tenho muito elemento para dizer, para colocar na redação. Não tenho como desenvolver. Não tenho como desenvolver, porque ele estava ali só na condição de ouvinte na sala. Quando ele precisa materializar aquilo na redação, a coisa é bem diferente. Um detalhe importante que eu quero até mencionar é que no último concurso que teve agora do Senado, em 2022, para analista área administrativa, o tema, uma das provas discursivas, que foi mais de uma, foi para falar sobre planejamento orçamentário, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. E eu me lembro muito bem que a Vânia trabalhou esse tema com os alunos dela na discursiva, ou seja, saindo da casinha daquele padrão de cobrança comum e cobrando todos os pontos factíveis, né? Para fins de prova e para redação. Para quê? Para que potencialize já a capacidade de escrita dos alunos, né? As nossas aulas de redação, elas são sempre práticas. Eles precisam escrever, eu vou corrigindo e vou... Então, assim, a gente precisa abordar uma infinidade de temas. Tanto os da atualidade, como temas específicos nas questões discursivas, né? A prova do Detran passada, foram três pontos. Ela pegou um aspecto do Código de Trânsito Brasileiro, um aspecto do direito penal e um aspecto de direito civil. Então, assim, é uma amplidão de conteúdo que ele precisa conhecer para ele fazer uma boa redação. Professor? E eu queria comentar aqui, né? Porque os alunos, às vezes, estão ali conosco e falam, rapaz, eu não estou sabendo fazer a redação. E eu estou aqui com a técnica do modelo pronto. Falei, rapaz, não fala isso para a professora de redação que ela vai te matar, meu amigo. Não, mas eu preciso porque esse modelo pronto vai me ajudar. O que é essa técnica do modelo pronto? E a professora Vânia pode falar melhor do que eu, porque existem professores que já ensinaram essa técnica, né? Alguns, poucos que ainda acham de professores de redação que ainda ensinam, né? Eu já vi alguns alunos que eu acompanhei durante alguns últimos concursos que não sabiam escrever. E aí eu falei para ele, meu amigo, para mim só vai o modelo pronto, porque eu decorei já umas palavras que vão começar a introdução, as palavras de desenvolvimento e de conclusão. Como eu não sei escrever bem, isso vai ser a minha saída para tentar, vamos dizer ali, atingir a nota básica para poder passar, né? Mas a professora Vânia pode falar melhor do que eu. Vamos lá, professora. Como o nosso candidato, o nosso aluno, ele tem que se preparar para ter argumentos, desenvolver um tema e não ser prolixo, né, professora? Que as bancas também observam isso ou não? Sim, bastante. É como eu disse, hoje as bancas têm critérios diferentes de avaliação, né? Por exemplo, o Sebrasp. Sebrasp é uma banca que avalia conteúdo, essencialmente conteúdo. Ele dedica ali uma pontuação mínima para a apresentação, mas ele olha conteúdo, objetividade, concatenação das ideias, o conhecimento que aquele aluno detém. Aí, sobre essa questão do modelo. Os professores entregam os modelos, eles copiam e eles pensam, bom, aqui eu encaixo qualquer coisa que serve para tudo. E não serve, porque se a banca te der um conteúdo que você não domine, não vai ter como você escrever. Então, o que eu sempre digo aos alunos, você quer mesmo passar no concurso? Você precisa encontrar tempo para ler. Porque, por exemplo, a questão gramatical, né? Sintaxe.
Como é que eu aprendo sintaxe? É memorizando regras? Não. Lendo textos bem escritos. Quando eu leio textos bem escritos, eu já vou assimilando, introjetando aquela forma interessante de escrever que o examinador vai valorizar. E também a questão do conteúdo. Por exemplo, agora na prova do CNMP, a redação foi atualíssima. Eles perguntaram, você acha que a misoginia precisa ser transformada numa lei específica como é a do feminicídio? Aí você imagina se ele conhece apenas o modelo e ele não sabe nem o que é misoginia, a banca ainda pedia para eles mencionarem os casos mais emblemáticos de misoginia. Se ele não estiver lendo, se ele não estiver a par disso, ele não vai conseguir produzir um bom texto. Não vai. Né? O João falou sobre uma coisa muito interessante, o imediatismo. O imediatismo ele tem dominado, né, a nossa sociedade e, infelizmente, os nossos alunos também são imediatistas. Eu brinco com eles. Querem atingir o céu sem morrer. Impossível. Impossível. Né? Impossível. E temos um outro fator também mais atual, né? As pessoas hoje ficam nas redes sociais ou até nos celulares, abreviando tudo. Isso também é um péssimo hábito, professora? A ponto de eles escreverem determinadas abreviaturas, reduções na redação. Aí, quando eu corrijo, eu aponto aquilo como erro, ele diz assim para mim, não, professor, é só para você. Lá na hora eu vou fazer corretamente. Não vai. Não vai. É para isso que ele está ali, para eu poder corrigir e dizer a ele o que é correto, né? O que vai dar certo para ele na hora. Então, assim, a redação é algo que não tem como estudar teoria. Né? Por exemplo, a parte de interpretação de texto, ele precisa sim de um aporte teórico, mas redação é prática. É prática, ele precisa escrever e ter alguém ali que seja muito sincero com ele, que corrija e diga, isso aqui está errado, você precisa mudar a sua rota. E né? Como encontrar o meio termo entre o sucinto e o prolixo? Então, eu acredito que resumos nos ajudam bastante. Né? As bancas cobram o quê? Assim, é um meio termo disso ou não? Não é meio termo, é sucinto mesmo. É sucinto mesmo. Vamos pegar o caso da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Na prova do TJDFT, a redação era argumentativa em máximo de 20 linhas. Ou seja, é o supra-sumo da condensação. Né? Supra-sumo da condensação, porque você produzir uma argumentação em 20 linhas, você tem que ter um poder de síntese tremendo. E a tendência das bancas é esta: diminuir cada vez mais o número de linhas disponíveis para a redação. Então, não tem meio termo. É procurar ser sucinto mesmo. E eu ainda digo para os meus alunos, é muito mais fácil você produzir uma redação de 30, 45 linhas do que produzir uma de 20, porque na de 20 você tem que ser certeiro, né? Ou seja, prática. E há previsão em edital, né? De que o texto seja sucinto, claro, objetivo. Absolutamente sucinto. Na verdade, as principais qualidades do texto são essas, né? Primeiro é a correção. Aí você tem a coesão, né? Que são aqueles vínculos lógicos estabelecidos entre tudo que você colocar no texto. A coerência e principalmente a concisão. A concisão é hoje, dos aspectos avaliados pela maioria das bancas, com nota alta. Nesse caso, professor Michael, o que o senhor pode dizer também para o nosso ouvinte, né? Já que temos esta área da segurança pública, os concursos também da segurança pública eles fazem esse tipo de cobrança? Sobre coesão de texto, conhecimento de lei, obviamente, mas como o senhor vem verificando esta cobrança, o nível de cobrança para o nível médio e para o nível superior? Olha, a tendência que tem nos concursos de carreiras policiais é adotar uma segunda fase, que é subjetiva com redação, como a gente tem agora a PM de Santa Catarina, concurso para oficial. Lá, além da redação, você tem também 4 perguntas nas matérias de direito. Então, tem uma pergunta que é aberta, de direito penal militar e processo penal militar, uma pergunta aberta de constitucional e administrativo, e outra de penal, processo penal e mais outra de outra disciplina. Então, a tendência que tem, sim, é ele saber também escrever o básico para poder responder ali a questão, porque também é analisado na resposta dessas questões da área de direito, é também analisada a questão da coesão, da coerência, a questão das regras gramaticais, então é importante sim ele dominar. Então essa é a tendência. E a professora Vânia colocou
os temas de redação, por vezes, têm cobrado alguns temas da área jurídica, né? Mas tem que também saber estudar e ler a questão dos temas das atualidades, né? Na redação agora da PM, agora de soldado, foi um tema voltado para a segurança viária, né? O Maio Amarelo, alguns conseguiram até acertar, teve alunos que, a professora Vânia apostava nesse tema, teve alunos que fizeram, então, uma redação antes do concurso, sobre a segurança no trânsito, sobre o Maio Amarelo. A prova foi agora em maio, né? Então, teve tudo a ver. Veja como a gente estava falando aqui sobre essas questões atuais, né? E a banca foi lá e colocou um tema de redação da prova, que foi agora 21 de maio, colocou lá, sim, o tema de Maio Amarelo, né? Então, tem que ficar por dentro também, não só da área jurídica, mas também das questões de atualidades. Professor João Leles, entre esses concursos que estão vindo aí, existem aqueles mais cobiçados? O que o senhor pode dizer? Ah, existem, sem dúvida. Geralmente os que possuem salários mais altos. E que também tem um quantitativo relevante de vagas, porque isso, para eles, embora não seja algo fundamental para quem quer se preparar, mas é um ponto que chama muita atenção. Então, dentre esses concursos, quais eu posso mencionar? TSE unificado, a MPU, que foi formada a comissão hoje, mas eu não acredito em uma prova a curto prazo. Eu digo a curto prazo, em 2, 3 meses. Não. Esse ano sai? Esse ano é possível que sim. Eu acredito que se houver prova esse ano, vai ser bem no finzinho do ano ou mais pro ano que vem. Tribunal de Contas do DF também é um concurso que que os candidatos em si, né, eles visam um pouco mais. Câmara dos Deputados, sim, que está para sair a curto prazo também, pode sair a qualquer momento, edital, já está em fase analista, porque não tem cargo de nível médio nesse próximo concurso que vai sair. Então vai ter para analista com formação em qualquer nível superior. E cargos do judiciário em geral e também do GDF, a Polícia Civil eu acredito que vai ter alta demanda. Não só por uma questão salarial, mas sobretudo pelo quantitativo de vagas, porque o GDF chama uma quantidade relevante de pessoas, então eu acho que deve ter uma alta demanda. E para a senhora, professora, dentro desses concursos, o que a senhora pode destacar? Então, eu acredito que o TSE é o concurso, e ele agora tem essa novidade que vai ser unificado, né? Nós temos uma grande procura, os alunos estão muito interessados. A Câmara sempre teve, sempre foi um sucesso, Câmara. Agora, em nível distrital, eu acho que o Detran também. Para a gente, Detran, né? também, muito interessante. Nós temos muita gente interessada. E é engraçado que quando eles publicam qual vai ser a banca, né, aquilo fica mais plausível, né, mais palatável para o aluno. Então, ele desperta mais a atenção deles. O caso do TCDF vai ser o Sebrasp. Então, ele já começa a materializar aquilo na cabeça, o que é muito bom. A senhora falou sobre a FGV, o estilo de cobrança. O Sebrasp muda muito? O que eles costumam cobrar? Olha, o Sebrasp, para mim, ele é uma banca hors concurso, porque é a banca que sabe cobrar a língua portuguesa, que a redação também tem critérios muito claros de correção, o que beneficia muito, né, o candidato. É a banca que tem critérios mais claros de correção de redações. A língua portuguesa também é muito bem cobrada, com comandos claros. É uma prova rápida, fácil de se fazer. Os alunos gostam bastante, os candidatos gostam bastante da prova do Sebrasp. A FGV é um pouco mais complicada, porque, como eu te disse, o Sebrasp ele cobra um português mais próximo de nós. A FGV ela cobra um português muito distante de nós, que não nos foi ensinado no ensino regular. Por exemplo, eu te disse, lógica da argumentação, análise do discurso. Para um concurso de nível médio, como foi para a prova da CGU e do TJDFT, nível médio, a banca cobrar lógica da argumentação e análise do discurso, é pesado, é muito pesado. Ela é uma prova difícil, a prova de língua portuguesa extensíssima. São muitas questões e questões extensas. É uma prova cansativa. A prova de Sebrasp é mais leve, né? Mais leve. Mas tem aquele grande pecado, né? De você fazer uma questão errada e anular uma certa. Porque não é uma prova para a pessoa chutar, né? Ela é uma prova para a pessoa ter segurança. Isso aqui eu sei mesmo, eu vou marcar. Tanto que ele dá ao candidato o direito de, eu não sei essa questão aqui, eu não vou marcar nada, porque aí eu não perco. Né? Eu não vou ficar chutando. Então, ela não é uma prova para chutes.
ela é uma prova para aferir mesmo conhecimento. Eu gosto muito. Pegando um gancho aqui, posso? Por favor, A PM de Santa Catarina, a banca é o Sebrasp, né? E o edital lá tirou a questão de uma errada anula uma certa, né? E a Sebrasp também, lá vai ser múltipla escolha. Então, é uma questão com 5 alternativas, A, B, C, D, E. Que antes, eu passei nos concursos que eu passei até hoje, os 2 foram CESP, né? Que hoje é o Sebrasp, né? E na época era uma errada anula uma certa, eu tive sempre facilidade de fazer a prova assim. E era um item, cada item valia 1 ponto, né? Hoje a prova é mais extensa, porque uma questão que vale 1 ponto são 5 itens para se analisar, né? Então fica uma questão, uma prova mais, com mais trabalho, né? Você tem que ler mais, então tem que fazer também a gerência do tempo. E falando sobre técnica de estudo, aí precisa fazer simulados. Entra aí uma nova situação. É necessário pegar o estilo da banca após sair o edital, pegar simulados. E aí dentro do mercado você vai encontrar vários simulados em várias instituições. Você pegar esses simulados e simular a prova. O próprio nome já diz. Vá para sua casa, para uma biblioteca, cronometre ali. A prova são 5 horas, são 80 questões mais a redação. Então faça isso. Porque é necessário, porque para passar no concurso público, além de dominar o conteúdo, é necessário saber aplicar e simular, porque a gente tem várias histórias, né, de vários alunos nossos que sabiam o conteúdo, dominavam, mas por falta de gerenciar o tempo no dia, eles acabaram ali por uma dificuldade na redação. Vou fazer a primeira redação, demorou 2 horas, daqui a pouco eu tinha 30 questões que eram 80 objetivos e ele teve só 30 minutos, 1 minuto para cada questão. E aí não dá, né? Então, é necessário também treinar e simular a prova. A dica é essa, então. Simular para fazer o gerenciamento. O que você pode explicar ainda mais profundamente sobre esse ensaio? Bom, após o tripé básico que a gente colocou aqui de estudo, né? Ele, em cada matéria, ele exauriu ali com questões e com revisão. Beleza? São 16 matérias dentro do concurso público, por exemplo, X. E aí ele vai pegar o quê? Após terminado o ciclo, porque dentro desse tripé básico vai chegar uma hora que ele vai terminar o ciclo, ou seja, ele vai fechar o edital. Muitos falam, é impossível fechar edital. É possível fechar edital, como o professor João colocou, se você tiver tempo. Porque se você quer algo, como ele colocou, imediato, aí realmente fica difícil. Mas se você tem um tempo de qualidade para poder trabalhar o conteúdo com base no edital anterior, com base ali na prospecção do que vem a cair, é importante, então, você terminou o ciclo? Terminei. Agora pega e você vai simular a prova. Você vai ter, dentro daquilo que eles vão colocar, são 10 questões de português, 4 de penal, 4 de penal militar, 4 de gestão e orçamento. Ele vai pegar alguém que faça essas questões, óbvio que não vai poder ser ele, né? Senão ele vai saber todas as respostas quando for fazer simulado da prova. Mas ele pegue uma prova, pegue algo que já foi feito por alguém e ele vá ali sentar no tempo de prova e fazer ali no dia para ver como que ele vai se adaptar a todas as 16 disciplinas sendo feitas ao mesmo tempo, que é isso que acontece no dia. Muitos candidatos, eles deixam para fazer isso só no dia. Ele estudou, ele foi para aula, ele domina o português, domina o orçamento, domina a matéria lá de legislação penal especial, penal militar em alguns concursos. Só que aí, quando chega e mistura tudo num dia só, com todas as matérias, ele falou, rapaz, me deu uma confusão. E aí, então, é necessário, né? Nesse caso, professor, por favor. Concordo com esse posicionamento. Simulado é muito importante, mas existem também bons cursos que elaboram esses simulados, dependendo do curso onde o aluno estiver matriculado, de como ele estiver estudando. Ele tem que fazer mais de uma vez esse simulado? É o ideal, né? Para que ele vá se aperfeiçoando cada vez mais. Então, além desses simulados, há também revisões de véspera, que alguns cursos promovem isso de uma forma muito cuidadosa, muito meticulosa. Mas dá para fixar alguma coisa nessa revisão? Sem com aquela dúvida. Sala cheia, várias horas ali? Dá, porque são todas as disciplinas no mesmo dia, pegando... E cada professor tem o compromisso de trazer ali os aspectos principais de todo o conteúdo do edital. Refresca a memória, né? Muitos casos de muitos alunos de aulões de véspera que falam assim, 4, 5, 6 questões eu acertei com o aulão de véspera que me lembrou na hora. Porque a revisão, que é um tripé que o professor Maicon falou, é muito importante, mas às vezes vira uma procela a vida do aluno, né? Porque são muitos conteúdos a se estudar e muitos métodos a se desenvolver.
e aí ele não consegue fazer uma revisão muito adequada, ou faz de alguns pontos e não de outros. Então ele participa de um aulão de véspera, e aí ele consegue ter um aparato geral de tudo aquilo que é mais importante para a prova, e isso pode potencializar o acerto dele, e sobretudo, hoje em dia, quando a gente fala sobre concursos, 2, 3 questões são fundamentais para te colocar dentro ou fora do cargo. As notas de corte normalmente estão subindo São cada mais vez altas. mais. Eu queria aproveitar e acrescentar também redação. Redação também, ele precisa treinar com um tempo cronometrado também. Porque isso acontece, ele faz a prova, às vezes, ele faz as questões objetivas, não gerencia bem o tempo, não dá tempo para ele ou fazer a redação ou terminá-la. Às vezes acontece de ele fazer a redação primeiro, toma muito tempo, não consegue responder todas as questões. Aí, por que ele precisa fazer com o tempo cronometrado? Ele já precisa saber que para uma redação de máximo de 20 linhas, ele vai gastar no máximo 40 minutos. Uma redação de 30 linhas máximo, ele tem que gastar no máximo. E olha só que já estourando 1h30. E eles precisam treinar, né, sempre cronometrando esse tempo para já irem se adaptando. Porque na hora da prova, realmente, a ansiedade, ela depõe muito contra eles. Algumas instituições fizeram, né, a revisão de véspera, fizeram alguns simulados com as questões objetivas, com a mesma quantidade e com a redação. Então, eles ficaram, e alguns alunos foram para alguns professores de redação e pediram, corrija minha redação para ver se eu passei. Você passou com nota tanto. Então, para ele ter uma ideia, se ele fazendo tudo ao mesmo tempo, junto com a redação, que ele estava bem, se ele conseguiu mandar bem, né? Então, é importante fazer toda isso junto, né? Sobre a revisão de véspera, é importante algumas instituições ter feito ela não só na véspera. A prova é domingo, vou fazer a revisão de véspera no sábado. Tem instituição fazendo 1 semana antes, 2 semanas antes, justamente para atender aquele aluno que ele acha que no sábado ele tem que ficar só para descansar. Então, procure sim, eu acho que vale a pena. Não é uma questão só de mercado, é uma questão que vale a pena. Eu, pessoalmente falando, e nas últimas revisões de véspera, eu consegui atingir mais de 90% das questões da prova. Porque não dá, as questões se repetem. Então, a gente vai para lá sabendo, olha, isso vai cair. É lógico que a gente tem um tempo ali, que é 30 minutos para falar sobre 800 artigos. Então, a gente, óbvio, que também vai com aquela questão da profecia, né? Como eles colocam, né? Eu vou aqui profetizar. Então, a gente tenta, não, eu acho que vai ser essa. E a gente, às vezes, consegue acertar, né? Pois não, professora, ia complementar? Não, só para complementar. A gente fez uma revisão de véspera um fim de semana antes. E aí, os alunos, eles sempre ficam, né? O professor tem que adivinhar o tema da redação. Professora, menciona aí um tema de redação para a gente. E eu comentei com ele sobre o Maio Amarelo, porque eu disse, olha, a violência no trânsito, ela impacta diretamente o trabalho da polícia. Pode ser que isso caia 1 semana antes. Ou seja, quem prestou atenção naquilo ali, que depois pesquisou, porque pesquisar um pouquinho, ele não precisaria nem fazer uma redação, mas pesquisar um pouco aquele assunto. Por isso, eu também acho que as revisões são interessantes. E, professora, para finalizarmos, nosso tempo já está acabando. Existem tripés, dicas de como deve ser uma redação, começo, meio e fim? Como deve ser organizada essa redação? Então, a primeira coisa é entender qual é a banca que vai fazer, não é? Porque as bancas de Brasília, que são o Sebrasp, o IADES e a Quadrix, que, por incrível que pareça, a Quadrix também já está adotando essa estratégia do Sebrasp em algumas provas de uma errada anular uma certa. Então, as bancas de Brasília, elas cobram um texto expositivo. Então, esse texto expositivo, ele não é opinativo, ele tem uma estrutura mais livre, né, que não é aquela que a gente aprendeu desde criança. Então, ele precisa conhecer a banca, porque conhecendo a banca, ele sabe o que entregar a ela. As bancas de Brasília, elas elencam aspectos relevantes do assunto que ele tem de explicar apenas. É um texto expositivo. As bancas de fora de Brasília, né, as bancas do restante do Brasil, já são textos argumentativos, que tem introdução, desenvolvimento, conclusão, aquela estrutura que nós aprendemos desde crianças, com algumas adaptações. Por exemplo, em provas de concurso hoje, as redações adotam a estratégia do Enem na conclusão. A gente aprendeu a vida inteira a fazer conclusão de redação com um resumo, né? Hoje não, hoje você faz propostas de intervenção, que eu acho super viável para quem vai ser servidor público, né? Fazer propostas de intervenção. E isso faz com que a estrutura mude um pouquinho. Então, ele precisa realmente conhecer aquela banca
para ele poder estudar aquela estrutura e entender também que tipo de conteúdo é cobrado. Por exemplo, bancas de Brasília, quando cobram assuntos da atualidade, podem cobrar geopolítica. As bancas de fora não cobram. É bem complicado. Tem que conhecer. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Parto agora para nossos agradecimentos também, considerações finais. Começo agradecendo ao professor de Direito Penal Militar, Processo Penal Militar e Legislação Especial Extravagante. Professor Maico, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço e que Deus esteja com vocês. E eu deixar só uma palavra para fechar aqui. É importante controle emocional na hora de fazer a prova. E o simulado vai te ajudar a isso aí, beleza? Controle emocional, treine. Obrigado também ao professor de Administração Financeira e Orçamentária, João Leres. Professor. Grato. Eu gostaria de deixar uma mensagem final a todos que estão nos ouvindo, é que não se subjugue. Não deixe de se preparar para um cargo por achar que ele está distante das suas capacidades. Velho demais. Isso, ou o conteúdo é muito pesado, ou eu sou iniciante. É claro que ele tem que fazer uma preparação com consciência. Mas muitos deixam de conseguir um objetivo por achar que não é capaz daquilo. Então, com estudo, com dedicação, com perseverança e principalmente com constância, qualquer objetivo pode ser atingido. Obrigado mais uma vez também à professora de Redação e Interpretação de Texto, Vânia Araújo. Professora, muito bom tê-la aqui conosco também. Muito obrigada, né, por nos darem a oportunidade também de falar um pouco sobre esse assunto tão interessante. Vou aproveitar o gancho aqui do João e dizer, existem muitos alunos que quando estudam se comparam com os outros. Nunca se compare, você só precisa de uma vaga. Só de uma. Não se compare com ninguém. Mais uma vez, obrigado a todos. 11 horas em ponto, agradeço você também que nos acompanhou pelo YouTube da Rádio e da TV Justiça, e também em 104,7 ou pela internet. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca com regra do jogo, e lembro também que depois esta aula, essa apresentação aqui, essa entrevista vai estar disponível também lá no YouTube para você assistir quando quiser. Muito obrigado e até amanhã.